Obrigada, doutora Paula. Para mim é um privilégio poder apresentar em nome do programa do HIV e queria agradecer à organização pelo convite. Este é o sumário da apresentação, farei uma breve contextualização, irei falar sobre a informação epidemiológica, onde também irei apresentar o desempenho dos principais indicadores que têm a ver com a prevenção combinada. Vou falar sobre a visão geral do programa de prevenção para raparigas, adolescentes, mulheres jovens, principais desafios e oportunidades. Em Moçambique, os adolescentes e jovens entre 15 a 24 anos representam aproximadamente 21% da população e em 2024, cerca de 20% das gestantes atendidas na primeira CPN tinham entre 15 e 19 anos de idade e 53,8% de adolescentes e jovens que vivem com HIV conheciam seu serostado em 2021. Essa informação foi nos trazida pelo INCIDA e a maioria dos adolescentes e jovens que conheciam seu serostado eram mulheres, cerca de 56%, e as raparigas, adolescentes e mulheres jovens, elas enfrentam desafios específicos que aumentam a sua vulnerabilidade para a infecção pelo HIV, registrando um risco 3 vezes maior em relação aos seus pares do sexo masculino. O programa e o país fazem estimativas usando o modelo Spectrum. A tabela mostra as estimativas do HIV, as estimativas nacionais para o ano 2024 e 2025, e em 2025 estima-se que cerca de 2 milhões e 500 pessoas vivem com HIV em Moçambique, e destas 2 milhões e 500 pessoas, cerca de 12% são adolescentes e jovens com 15 a 24 anos, cerca de 295.500. Quando olhamos para os sexos entre os adolescentes e jovens, vemos que cerca de 71% dos adolescentes vivendo com HIV são de sexo feminino, que é um valor de 206 mil adolescentes jovens, e 29% são rapazes. Mais uma vez, as estimativas mostram a desproporção e a feminização da epidemia, como já tinha sido mencionado anteriormente. Em relação às novas infecções, anualmente, ou para o ano 2025, estima-se que teremos cerca de 31.200 novas infecções entre adolescentes e jovens, e o que corresponde a cerca de 85 novas infecções por dia. Quer dizer que, até o final do dia de hoje, 85 adolescentes jovens terão contraído o vírus do HIV. É um número alarmante, tendo em conta os esforços que estão a ser feitos para prevenir a infecção pelo HIV entre toda a população, especialmente entre adolescentes jovens. O mapa que está do lado direito mostra a prevalência do HIV por província, e nós podemos ver que a província de Gaza e Zambésia tem as prevalências mais altas, de cerca de 20% e 17%, respectivamente. Este gráfico mostra aquilo que são as tendências de novas infecções nos últimos 2 anos, de 2022 até 2024, entre adolescentes dos 10 aos 24 anos de idade, e nós podemos ver que, de uma forma geral, há uma tendência decrescente de novas infecções, mas o ritmo do decréscimo de novas infecções entre adolescentes é mais lento, especialmente nos jovens dos 20 aos 24 anos. Significa que precisamos de fazer um esforço adicional para reduzir ou para acelerar o número de novas infecções, como tínhamos visto anteriormente, que o número ainda é bastante alto. Essa tabela mostra a cobertura de SAS, mas também mostra aquilo que é a cobertura das unidades sanitárias por província no ano 2024, também mostra a cobertura de unidades sanitárias com maternidade, mas queria que nós focássemos na cobertura de SAS específico, que é o Serviço Amigo do Adolescente e Jovens, onde os adolescentes recebem serviços adaptados às suas necessidades. Temos uma cobertura de 22%, que é uma cobertura baixa. Face ao desafio que nós temos de eliminar a epidemia do HIV até 2030, é urgente que possamos expandir os serviços amigos de adolescentes e jovens para mais unidades sanitárias e também para a comunidade, e otimizar a oferta de serviços amigos para os adolescentes, sem ser exatamente uma porta, mas como serviços em outras unidades sanitárias que não têm SAS específico. Este slide mostra aquilo que é o posicionamento do governo de Moçambique face à epidemia do HIV. Na parte superior, nós podemos ver diferentes diretrizes ou documentos que foram elaborados para orientar a resposta ao HIV, como, por exemplo, podemos ver aqui o Plano Estratégico Nacional, que é o PEN5, o Roteiro Nacional de Prevenção do HIV, o Plano de Aceleração, que é bem recente, de 2024, e na linha inferior nós temos diferentes normas
e guiões e diretrizes que estão relacionadas com as intervenções biomédicas, desde a diretriz do aconselhamento, testagem em saúde, até o guião do tratamento do HIV. Este slide mostra aqui, da prevenção combinada, mostra aqui que é possível implementar intervenções para a prevenção do HIV entre raparigas, adolescentes e mulheres jovens em diferentes cenários. A prevenção do HIV não deve ser feita com uma estratégia isolada, deve haver um esforço que envolve diferentes abordagens e estratégias para que possamos prevenir a infecção no meio da população específica e em oportunidades ou em cenários que são apropriados para que possam receber. Então, ao longo da apresentação, a partir dos próximos slides, eu irei apresentar o desempenho de algumas das intervenções de prevenção combinada que estão aqui descritas, nomeadamente aconselhamento, testagem em saúde, o rastreio e o tratamento das ITS, a profilaxia pré-exposição e o tratamento como prevenção. Em relação ao aconselhamento e testagem em saúde, no ano de 2024, este gráfico mostra, as barras mostram aquilo que foram o número de testados e as bolinhas com percentagem à positividade. E estes dados estão estratificados em sexo e faixa etária, e o que chama a atenção para a faixa etária dos 15 aos 24 anos é a desproporção do número de testados entre rapazes e raparigas. Podemos ver que, para cada 100 raparigas testadas, apenas 59 rapazes foram testados. E a positividade na faixa etária dos 15 aos 24 anos é maior nas adolescentes dos 15 aos 24 anos, que são as nossas raparigas, adolescentes e mulheres jovens. Então, precisamos de esforçar-nos para alcançar os rapazes também, testá-los, ligados ao tratamento e à prevenção, uma vez que eles também são parceiros das raparigas que foram as que mais foram testadas no ano 2024. Este gráfico, neste slide, mostra a distribuição do autoteste, lembrando que o autoteste é distribuído a nível da comunidade, e o que nós podemos ver é que, de uma forma geral, o autoteste foi distribuído maioritariamente para as raparigas, adolescentes e mulheres jovens, em relação aos seus pares da mesma faixa etária. Mas quando olhamos e introduzimos a população com mais de 25 anos, vemos que o sexo masculino foi o que mais recebeu o autoteste, quando nós juntamos os adultos com 25 mais, mas para o nosso alvo dos 15 aos 24 anos, o autoteste é mais recebido pelas mulheres. Agora iremos olhar para a profilaxia pré-exposição e em relação à PrEP, este gráfico mostra a distribuição por faixa etária e por sexo dos utentes que iniciaram a PrEP pela primeira vez. E nós podemos ver, para a faixa etária dos 15 aos 24 anos, que houve mais mulheres a receberem a PrEP pela primeira vez em relação aos rapazes. E as mulheres iniciaram PrEP em números significativamente superiores em todas as faixas etárias, e entre os utentes da PrEP de 15 a 24 anos, 69% são do sexo feminino e 31% são do sexo masculino. Ao comparar o início da PrEP entre os dois grupos, nós temos mais mulheres de 20 a 24 anos, entre o grupo das raparigas, adolescentes e mulheres jovens, temos mais mulheres jovens a receber a PrEP em relação às adolescentes de 15 a 19 anos. Precisamos, sim, fazer esforços, criação de demanda, sensibilização, literacia em saúde, para que também os rapazes, adolescentes e homens jovens possam iniciar este método de prevenção. Este gráfico mostra a distribuição dos novos inícios por subpopulação. As barras mostram os elegíveis à PrEP e as bolas realmente aqueles que receberam. E nós podemos ver que entre os adolescentes e jovens, 91% dos elegíveis receberam a PrEP. E quando olhamos para a população-chave, conseguimos ver que os trabalhadores de sexo e os HSH foram os que mais receberam PrEP entre os elegíveis, com percentagens acima de 95%. Iremos agora olhar para o rastreio e tratamento das ITS, e neste gráfico nós vemos a distribuição etária dos novos casos de ITS e também por sexo, casos de ITS, de ITS tratados por faixa etária, e de forma geral nós podemos ver que para a faixa etária dos 15 aos 19 anos foi a que mais foi diagnosticada com ITS.
E neste gráfico nós podemos ver a distribuição por síndrome e por sexo, e podemos ver que tanto o corrimento vaginal como o corrimento uretral e as úlceras genitais, que temos muitos casos destas síndromes entre adolescentes de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos, para ambos os sexos. Olhando para o tratamento com prevenção, este gráfico mostra a cobertura do TARV, mostra também o número de pessoas vivendo com HIV em barras azuis. E o que chama a atenção é que temos baixas coberturas de TARV entre adolescentes de 15 a 19 e de 20 a 24, o que mostra que existe ainda uma lacuna importante, que nós precisamos encontrar os adolescentes que vivem com HIV que ainda não estão em tratamento. Olhando para a estratégia de I igual a I, é importante que os adolescentes que vivem com HIV iniciem o tratamento e que fiquem indetetáveis para travar a transmissão do HIV para os seus pares. Este gráfico mostra aquilo que foi a supressão da carga viral no ano de 2022 a 2024, então é um gráfico de tendência, e nós podemos ver que do lado direito é para o sexo feminino e do lado esquerdo para o sexo masculino, e a supressão viral é mais baixa tanto em rapazes e raparigas dos 15 aos 19 anos de idade. Mas, no geral, as supressões ainda estão longe da meta de 95%, que é a meta das Nações Unidas, que nós temos o compromisso de alcançar até a eliminação em 2030. Então, onde é que nós podemos encontrar as raparigas, adolescentes e mulheres jovens? Doutora Mércia, esta imagem... desculpe, são só 2 minutos mais. Ok. Esta imagem mostra diferentes cenários onde nós temos adolescentes na escola, na comunidade e em casa, e nós temos que pensar nas adolescentes em diferentes cenários, urbano e rural. Foi feito um mapeamento dos distritos com diferentes tipos de prevalência do HIV, ou de incidência, desculpa, do HIV, com distritos com carga extremamente alta, distritos com carga alta, distritos com carga baixa, e este mapeamento deve orientar as nossas estratégias para identificar as adolescentes vivendo com HIV. O Plano de Aliança Global para acabar com o SIDA até 2030 também tem intervenções que visam a identificação, a ligação e a prevenção do HIV entre raparigas, adolescentes e mulheres jovens, incluindo a luta, o estigma e a discriminação. E quais são as estratégias que são implementadas? Nós temos diferentes estratégias de prevenção que são implementadas com apoio do parceiro e como Adolescentes Jovem Mentores, o DREAMS, o programa do OVC e o programa Viva Mais, que oferecem pacote de saúde sexual e reprodutiva, empoderamento econômico, mas é importante nós pensarmos na sustentabilidade dessas intervenções. Como é que ficará essas estratégias sem o apoio? Como é que ficam os adolescentes sem esta cobertura? Aqui também olhamos para a parte da comunicação, da prevenção, temos diferentes campanhas, e aqui queria chamar a atenção a campanha Prevenção é a Cena, que foi uma campanha que foi interrompida com Stop Working Order, e ali outras intervenções como diálogos comunitários, geração SMS BIS, que ainda estão em vigor e a campanha até está lá. Quais são os principais desafios? Nós temos desafios a nível dos sistemas de saúde, temos a fraca integração dos serviços, as lacunas no conhecimento técnico, o doutor Irene já tinha mencionado, o estigma e discriminação. E quais são as estratégias-chave que nós devemos implementar? Devemos otimizar a integração dos serviços a nível do SAGE, alcançar também os parceiros e eliminar barreiras como violência, estigma e discriminação como forma de melhorar a prevenção entre raparigas, adolescentes e mulheres jovens. Nós temos muitas oportunidades. Ao longo da apresentação foram apresentadas algumas. Brigadas móveis e clínicas móveis são uma oportunidade que existe para se levar os serviços de prevenção para os adolescentes e jovens. As escolas que já existem e que podem ser usadas para passar mensagem de saúde sexual e reprodutiva e prevenção, as mídias e as redes sociais, e mais poderei falar quando fizerem questões, o tempo esgotou. Obrigada.